Computador. Então vamos lá, meu povo. Deixa eu ver se aparece aqui. Pá. Hum, pá. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se vai. Ah, vai, né? Estão vendo? Não estão vendo, meu povo? Estão vendo? Não estão? Sim, sim, dá pra ver Não? tudo. Dá para ver tudo? Então, olha só. Bem rápido, uma coisa. Esses somos nós aqui, então dá para a gente avançar. Então, a primeira coisa que vocês sempre têm que pensar é o seguinte, gente. Olha só. Todas as projeções cartográficas, elas vão apresentar distorções, porque você está trazendo uma representação do plano, tá certo? Da esfera, ou seja, de uma superfície tridimensional para o plano. Então, não tem projeção que seja 100% correta, tá? Você pode se aproximar da realidade, próximo do real, mas ela nunca vai ser igual à representatividade da esfera, tá? Segunda coisa, temos que desconstruir essa lógica de em cima e embaixo. Não existe isso. Isso é uma construção de uma perspectiva de uma cartografia europeia, para justamente demonstrar quem está em cima é superior e quem está embaixo é inferior, daquela relação de norte e sul. Então, posso muito bem inverter a projeção, colocar o sul, né, tendo a referência do sul ao invés da referência do norte, tá? Porque, como a gente tem toda uma cartografia europeia, todos os nossos sistemas de referência foram sempre apontados para o norte, e vocês podem ver em relação ao meridiano de Greenwich, que inclusive vai ser o responsável por determinar os nossos fusos horários, né? Isso se deu lá no século XIX, na Conferência Internacional dos Meridianos, em 1884, justamente porque a Inglaterra era a grande potência daquela época, né? Ou seja, a Europa exercendo aí essa centralidade, tá? E outra coisa, todo mapa ele é carregado de intencionalidade, tá? Um mapa sempre representa um interesse geopolítico, um mapa sempre representa uma ideologia, tá? Ele sempre está querendo marcar uma época, tá certo? De representatividade de um país, tá bom? Então, ele é carregado de interesses, certo? E cada país vai, obviamente, produzir de acordo com aquilo que lhe interessa, até porque o centro do mundo é onde nós estamos, tá certo? O centro do mundo está em todos os lugares. Então depende do que eu vou querer, obviamente, representar, tá? E aí eu tenho aqui para vocês, só para vocês perceberem isso e desconstruírem essa lógica, veja o seguinte, ó, eu tenho aqui essa projeção, por exemplo, da Austrália, ó, que é uma projeção invertida e coloca a Austrália como o centro da representação. Ou seja, a Austrália desconstruindo aquela visão de uma projeção, né, de um mapa representado apenas pelo hemisfério norte, né, da Europa no centro, olha aí, colocou a Europa. E é uma projeção que a gente vê o seguinte, é uma projeção cilíndrica e ela é uma projeção equivalente, ou seja, a ideia é mostrar o tamanho dos territórios, né, dentro da sua realidade. Só que aí você distorce um pouquinho as áreas, né? Olha só, você vê, por exemplo, nos polos alongados, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, a Rússia, né? Alongado de leste a oeste, e no próximo Equador, alongado de norte a sul, tá? Outra projeção que também já representou dessa forma, tá? É a projeção do Joaquim Torres Garcia, né? Que é um escritor espanhol que justamente queria trazer uma perspectiva nova de representatividade da América do Sul, não daquela imposta novamente pelos europeus, colocando a América do Sul ó, numa posição justamente o quê? Invertida. Então, veja, hoje nas universidades tem uma perspectiva muito da seguinte característica, né, de uma visão decolonial. O mapa projetado do jeito que a gente conhece, com uma referência no norte, é um mapa que representa a colonização e o imperialismo europeu, que é aquele mapa que foi criado lá por Mercator no século XVI. Então, hoje, de uma perspectiva mais crítica, de uma visão mais decolonial, de um olhar da periferia, ou seja, de um olhar dos de baixos, que querem ampliar o seu papel de representatividade no cenário internacional, eles reconstroem a cartografia, eles criam novas formas de representatividade. Então, nós tivemos essa aqui, né, do Joaquim Torres, né, Garcia, e tivemos agora a recente projeção estabelecida pelo IBGE. Olha aqui, ó, que foi essa, tá? Que causou muitas polêmicas, né?
Muitos intelectuais mais conservadores, inclusive, criticaram essa perspectiva. E óbvio que a geografia, como uma ciência crítica, gente, e a UERJ, preocupada em fazer essa discussão, ela pode trazer esse mapinha aqui para que vocês possam perceber, né, o que que o Brasil está querendo representar, o que, na verdade, essa projeção ela está querendo representar. Essa projeção ela diz muito sobre a política externa no Brasil, né, e como que o Brasil hoje se posiciona no cenário internacional. É um país de destaque, por quê? Porque você tem aí nos últimos 2 anos no Brasil, olha só, foi sede do G20. Agora em julho nós vamos ter a reunião dos BRICS, né? No final do ano, né, nós vamos ter a COP30, que é uma conferência de meio ambiente. Então veja, ó, estamos exercendo uma centralidade nas discussões econômicas. Estamos exercendo uma centralidade num grupo de países que estabelecem acordos bilaterais, que é o caso do BRICS, e exercemos uma centralidade na questão ambiental. E aí você vem o IBGE e lança esse mapa mostrando o papel do Brasil dentro da América do Sul, a sua importância, aqui, ó, né, fazendo parte do Mercosul, e ainda coloca aqui, ó, toda a floresta amazônica presente. Por quê? A floresta amazônica vai estar no centro da discussão aí relacionado, né, à COP30. Então, gente, é o quê? É uma perspectiva do Sul global, ou seja, mostrar a potencialidade, o papel, a importância, obviamente que o Brasil hoje exerce no cenário internacional. E esse tipo de projeção aqui é uma projeção que ela é caracterizada por uma projeção pseudocilíndrica, certo? Né? E aí vocês fiquem atentos a isso, né? Que é o formato dela, a estrutura geométrica dela. O que que é uma projeção pseudocilíndrica? Ela é uma projeção onde você tem, por exemplo, o meridiano principal, que foi deslocado aqui, obviamente, para o Brasil. Ele é uma linha reta. E todos os meridianos, se vocês forem ver, eles vão fazendo ó, linhas, vão fazendo curvas, né? Certo? Essas curvas é justamente para representar o quê? A própria esfericidade da Terra, certo? E os paralelos, o que que acontece? O maior paralelo é, obviamente, o Equador, mas na medida em que você sai do Equador e vai para os polos, o que que acontece com os paralelos? Eles vão diminuindo. Então, o paralelo no Polo Norte ou no Polo Sul, ele diminui em relação ao Equador, que é o que acontece naturalmente, né? Se a gente pega a esfericidade da Terra, você vai pegar a linha do Equador, que é a maior, o Círculo Polar Ártico, que é justamente o menor. Então, por que pseudo? Porque ela não é cilíndrica, certo? E ela não é nem esférica total, tá? Ela tem, na verdade, a junção dos dois. Ela tenta representar essa esfera, essa esfericidade da Terra. Por isso é uma pseudocilíndrica. Ela não é nem cilíndrica nem esfera, ou seja, esférica, né? Ela está ali no meio termo para tentar trazer uma representatividade maior, né, em relação à distribuição das terras emersas, principalmente do Brasil. Veja, né, você tem aqui uma proporcionalidade em termos de tamanho do território brasileiro. E eu percebo isso quando, por exemplo, comparo aqui o Brasil com a Groenlândia. Né? Nesse mapa aqui você vê que o Brasil está num tamanho maior do que a Groenlândia. Né? Mas veja que, mesmo dentro dessa projeção, tem algumas distorções. Veja o caso aqui ó, da Antártida, né, como está superdimensionado. Ela não tem esse tamanho todo, certo? Então, por mais que eles usem essa forma de representação, ela nunca vai estar representado fielmente aquilo que é a esfera da Terra, tá? Então, fiquem atentos a esse mapinha aí que pode aparecer para vocês, tá bom? Ó, outro aqui, ó, né? Japão cêntrico, esse aqui, obviamente, Brasil cêntrico, tá? Ó, Estados Unidos cêntrico, né? Ou seja, olha lá, os Estados Unidos no centro da representação, tá? E aí o que que acontece? A UERJ, de modo geral, para a gente não cair nas armadilhas e saber o que que vai aparecer na prova, ó, ela coloca sempre o seguinte: as formas da projeção, essas são as três básicas: cilíndrica, cônica e azimutal. Professor, o que que é o mais importante de eu perceber dessas projeções? Você sempre tem que pensar o seguinte: as áreas que vão estar tangenciadas, ou seja, que vai passar na superfície terrestre, elas vão apresentar sempre as menores distorções. Então, por exemplo, observa aqui, ó, numa projeção plana, que é a típica da ONU, né, que coloca o Polo Norte, né, ó, como destaque, ela também é chamada como uma projeção polar. Veja aqui, ó, o verdinho significa dizer o quê? É a área de menor distorção, tá? O vermelho são as áreas de maior distorção. Tanto é que nesse mapa aqui não aparece nem a Antártida, né? Porque senão ela está gigantesca aqui em torno, né, dessa projeção, tá bom?
Ó, na projeção cilíndrica, tá vendo? A área de menor distorção é o equador. Que olha aqui o cilindro, ó, tangenciando o equador. Então, na medida em que eu afasto do equador, as distorções aumentam, tá? Olha aqui, ó, a projeção cônica. Essa praticamente não aparece, então podem ficar tranquilos. Só estou dando por desencargo de consciência. Tá vendo, ó? Ela projeta aqui, ó, ela tangencia aproximadamente ali os 60, 70 graus, e ela sempre vai representar o quê? Um hemisfério. Ela nunca representa os dois hemisférios. Porque o que que acontece? Olha aqui, ó, como ela vai abrindo. Então a distorção ficaria muito gigantesca. Chegaria a um nível em que o mapa não poderia ser, obviamente, analisado, tá? Aí, ó, isso são o formato, né? O aspecto geométrico. Aí você tem as propriedades, certo? Poxa, mas o professor tem que decorar essas propriedades todas. Gente, se você sabe uma, as outras vão, né, por oposição, tá? Veja o seguinte, ó, a projeção conforme, ela sempre analisa ângulos, áreas e forma, tá, gente? Formato. Então, ó, conforme, mantém os ângulos, distorce a área. O formato fica próximo do real. Aí eu pego lá equivalente. O que que a equivalente vai fazer? Ela vai alterar os ângulos e manter a área. Aí ela vai ficar, ó, alongada de norte a sul, tá certo? É, é próximo ao Equador e nos polos de leste a oeste, que é a distorção que ela vai apresentar. Então, ó, conforme. Mantém, distorce. Distorce, mantém. Aí eu vou lá para a afilática. O que que a afilática faz? Ela distorce, distorce. E a equidistante? Mantém, mantém. Viu? Sempre em relação ao quê? Ao ângulo e à área, tá? Aí, ó, se ela distorce, distorce, próximo ao real. Se ela mantém, mantém, ela vai distorcer, certo? Então, ó, se eu decoro a conforme, todas as outras, eu crio um sistema na minha cabeça que vem, obviamente, por oposição. Então, ó, ângulos, se aqui eu mantenho, a outra vai distorcer. A afilática distorce tudo. E a equidistante mantém tudo, certo? Tá? Ah, mas como que isso aparece, professor? Olha aqui, ó. Projeção conforme. Ó, ela mantém o quê? Os ângulos e vai distorcer, tá certo? As áreas. Olha aqui, ó. Olha o tamanho da Groenlândia. Muito maior do que o Brasil. Para vocês terem noção, o Brasil é 8 vezes maior do que a Groenlândia. A Groenlândia é a maior ilha e ela tem 1,8 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E nessa projeção, o que está acontecendo com a Groenlândia? Está superdimensionada. Olha a Antártida. A Antártida, gente, ela é, né, ela é o menor continente é a Oceania, depois vem a Antártida, certo? Ela não é maior do que a Ásia, ela não é maior que a África, muito menos do que a América. Quando você olha para essa projeção aqui, o que que você está vendo? Pô, a Antártida está maior do que esses continentes. E não é, certo? Aí eu vou lá para, ó, equivalente, que é a projeção de Petris. Ah, só voltando aqui um minutinho, só para vocês perceberem isso. Essa projeção, gente, é a projeção de Mercator, certo? Mercator, um grande navegador de Flandres, ele foi o primeiro a criar esse planisfério político. Inclusive, é o primeiro que nós temos na história. Ao manter os ângulos, esse tipo de projeção, ela foi muito utilizada para navegação, porque aí você consegue fazer os cálculos com maior precisão, né? Feito pelos navegadores. Mas é uma projeção. Se foi feita por um europeu, ela vai ser uma projeção o quê? Eurocêntrica. Diferentemente da projeção de Petris, né? Arnold Petris, que era também um cartógrafo matemático, mas com uma visão de desconstruir a projeção de Mercator, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, pós Guerra Fria, né? Quer dizer, pós Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria, que aparece aquele movimento dos países não alinhados, do terceiro mundo. Então veja, ó, nessa projeção, ele altera os ângulos, mas mantém a área. O que que significa manter a área? É mostrar que os países do hemisfério sul têm tamanho superior aos países do hemisfério norte. Olha o tamanho do Brasil aqui, olha o tamanho da Groenlândia. Agora sim, está próximo, em termos de tamanho, do real. Mas essa projeção me causa estranheza. Por que que ela me causa estranheza? Ó, ela é alongada norte e sul próximo ao Equador e achatada leste-oeste. Aí eu vou para os polos, muda. Ó, ela é alongada de leste a oeste, achatada de norte a sul. Certo? Essa é a projeção de Petris. Ô, Tá? Jorge, Oi.
Esse negócio do ângulo deformado, como assim? Que ângulo é esse que tá É deformado? assim, ó, Tuti, imagina o seguinte, Tuti, você faz um eixo das abscissas, né? Eixo de x e eixo de y, certo? Você imagina o seguinte: se eu estiver próximo do eixo o x, que é horizontal, e fizer um quadradinho ali, não vai ficar pequenininho? Sim, Mas o ângulo não é de 90 graus? sim. Agora, se eu fizer um quadradinho gigante, não Vai vai ficar mais. aumentar? Mas o Sim, ângulo não continua de 90 graus? sim. Entendeu? Então, mas Então, onde é que o ângulo não tem? Onde é oi? que o ângulo tá distorcido aí? Então, na verdade, você mantém os ângulos. Aqui ele vai fazer alguma distorção de Petris, né? Mas a conforme, ele mantém. Por isso Não, que então não, eu quero saber desse equivalente mesmo. Onde é que o ângulo, tipo, é deformado? Eu não entendi. Então, ele é deformado porque às vezes é o seguinte, ó, se você pegar próximo do Equador, se for 20 graus, vamos supor, aí aqui nas médias e altas latitudes, que seriam 60, 70 graus, ele mantém os quadradinhos, você tá vendo, ó, ele mantém os quadradinhos do mesmo tamanho, Sim. tá vendo? Olha nessa aqui, ó, como os quadradinhos mudam, tá vendo, ó? E esses Aham. seriam os ângulos. Ó, tá vendo aqui, ó, os quadradinhos bem pequenininho próximo do real? Aí quando você Sim. vai, ó, esse quadrado aqui, grandão, da Groenlândia, tem o Aham. mesmo ângulo que esse aqui pequenininho próximo do Equador. Entendeu? Ah, Aí tá, entendi. Tá aqui bom. ele altera, mas ele altera para que eles fiquem do mesmo tamanho, para justamente Entendi. valorizar a área e não os ângulos. Tá bom. Obrigada, Jorge. Entendeu? Tá? Então você Entendi. consegue perceber essa diferença aqui, ó, por esses quadradinhos. Aí, ó, você pode inverter também essa projeção. Olha lá. Olha o terceiro mundo aqui expresso, né? E tem uma questão também, gente, que a gente tem que, vocês têm que entender o seguinte: a maior concentração das terras emersas estão no norte, né? Então ficou fácil até para os países desenvolvidos fazer esse tipo de representação eurocêntrica, tá? Olha essa aqui, ó. Essa aqui é uma projeção azimutal, equidistante. O Brasil no centro. Então, ó, essa coisa de colocar o Brasil no centro já é antigo, desde a época lá dos governos militares, né? Golbery de Couto e Silva, ele era um dos, digamos assim, conselheiros políticos, né, dos governos militares, né? Escreveu, inclusive, aqui, ó, um livro, ó, Conjuntura do Brasil, do general Golbery e Silva, né? E aí bota a data de nascimento dele. E aí ele faz, né, todo uma literatura pautada na importância, no papel do Brasil, no cenário internacional, na época da ditadura militar, né? Então ele dá toda essa perspectiva de centralidade do Brasil. Então isso é uma projeção, ó, azimutal, por quê? Ela tangencia o território brasileiro, equidistante, porque veja a equivalência da distância do Brasil em relação a todos os territórios, mas lembra, ó, distorce tudo. Olha os continentes todos distorcidos, né? Talvez aqui o mais próximo do real é justamente aqueles que estão próximos da tangência, que seria a América do Sul aqui. O restante está tudo distorcido, tá? Aí olha a projeção de Robson, que cai bastante. É a filática, certo? Ó, aí ó, distorce os ângulos e distorce as áreas, mas é uma projeção o quê? Pseudocilíndrica. Olha o que que é a projeção pseudocilíndrica. É igual aquela que o Brasil vai adotar lá, né? Próximo, não é igual, mas é próximo. Ó, meridiano central, né? Os outros meridianos vão formando, né, um formato curvilíneo. O Equador, o maior, tá vendo? E vai diminuindo em direção aos polos. E o Brasil, numa proporção em que, obviamente, ele está maior do que muitos países do hemisfério norte, né? Então, guardando uma certa proporcionalidade aí, uma certa proximidade do real, tá? Então, para desencargo de consciência, se aparecer alguma coisa em relação ao Brasil, gente, é essa projeção aqui, ó. Tá? O nome dela, ó, é uma projeção de Escher terceiro. Isso aqui é um alemão lá do século XIX. Ele fez uma série de projeções, e essa aqui, a projeção 3, tá? Era justamente para utilizar em mapas escolares, certo? E aí o IBGE vai lá e traz esse tipo de projeção para ser representada por ele, certo? Então, num primeiro momento, esse foi o mapa que saiu ano passado, tá? Quando o Brasil foi sede do G20. Aí esse ano ela volta, tanto é que era esse mapa aqui, ó. Ó.
Aí o pessoal ficou discutindo, né? Uma visão decolonial ou lacração geográfica? Aquela coisa da polarização, né? Esquerda, direita, né? Mas é uma perspectiva mesmo decolonial, gente. É de trazer para a discussão uma nova perspectiva cartográfica. Então, ó, você desloca, por exemplo, o meridiano principal aqui, ó, da Inglaterra para o Brasil, que é o retilíneo, né? E você coloca o Brasil no centro. Veja, ó, os países verdinhos, todos eles são os países o quê? Do G20, tá? Todos esses que tem um pontinho aqui são países aliados dos Estados Unidos, ou, perdão, aliados do Brasil. Então, essa projeção, ela demonstra muito como é que é a política externa do Brasil, certo? Como é que o Brasil se posiciona no cenário internacional. E o Brasil quer se posicionar de uma forma central, ou seja, valorizando esse sul global. Tá claro? Entendido, meu povo? Vamos fazer umas questõezinhas aí para ver se a gente é, se vocês pegaram direitinho. Estão vendo aí? Tá Tá no passando para você? slide ainda. Hã? Tá no slide ainda? Sim, sim. Ah, então deixa eu, calma aí. É porque tava aparecendo. Vê agora. Pra mim tá no slide ainda. Não sei se mudou pra alguém, mas pra mim tá no Mudou slide. aí, meu povo? Não. Deixa eu, deixa eu voltar aqui. Não, aqui, ó. Vou projetar novamente aqui. Acho que agora vai mudar. Vê, Tuti. Agora vai mudar. Mudou? Foi. Agora Foi? tá lá. Então, olha lá, meu povo. Projeçãozinha. Ó, é impossível representar sem distorções uma superfície esférica em um plano. A área e a forma são atributos espaciais frequentemente alterados com mapeamentos. Conforme a projeção cartográfica utilizada. Na imagem, verifica-se a representação de uma mesma área circular ao longo dos paralelos e meridianos. Como é que ocorre na projeção cartográfica denominada, ó, tá vendo, ó, o tamanho sempre igual, tá vendo, ó? Sendo que aqui uma perspectiva é o seguinte, de alongamento norte e sul, achatamento leste-oeste, e nos polos, meu povo, o contrário, ó, alongamento leste-oeste, achatamento norte e sul. Então, seria que projeção aí? Petris, Mercator, Robson ou Moley Edge, né? Que é essa projeção aqui. Seria qual? Hã? Que nós vimos. Vocês lembram? Ô, Jorge, mas tipo assim, nas que você mostrou, o ângulo no meio era menorzinho ou ao contrário, aí tá meio tipo É, não, igual. mas tá vendo aqui o tamanho, ó? O tamanho dos quadradinhos são iguais, ó. Então é o Mercator que não muda. Não, os Não? quadradinhos. Não, quando os quadradinhos são iguais, é qual? Ah, o Peter, sei lá. Isso, a projeção de Petris. Certo? Olha lá, a projeção de Petris, ó. É uma projeção, o quê? Equivalente. Você distorce os ângulos para dar prioridade o quê? Às áreas. Olha aqui o Brasil gigantesco, a Groenlândia pequenininha. Olha o papel do continente africano, entendeu? Então, essa é a projeção de Petris. Certo? Entendido? Foi, meu povo? Depois eu mostro essa aqui, ó, de Moleed para vocês, tá? Vamos avançar. Ó, olha aqui, ó. Representação do território do Reino Unido. Ó, representação do território do Reino Unido aonde? Baixa latitude. Representação do Reino Unido aonde ele está localizado. E representação do Reino Unido, olha lá, na Groenlândia. O que que aconteceu? O que que foi acontecendo com o Reino Unido, meu povo? Foi diminuindo. Não. Então, ele foi aumentando do Equador para as altas latitudes e diminuindo das altas latitudes para o Equador, certo, Dude? Certo?
Ah, tá, entendi. Aham, Entendeu? entendi. Então, ó, ele foi o quê? Ó, quando ele sai do Equador, vai para, vamos supor, aqui, ó, no Equador ele está aqui a 0 graus. Aqui ele foi para 30 graus. Aqui ele está a 60 graus. O que que aconteceu com o Reino Unido? Ele aumentou, certo? Que tipo Sim, de pra projeção é lá. essa? Que na medida em que você vai para as médias e altas latitudes, o território aumenta. C. Isso, agora é a projeção de Mercator. Entendeu? Viu? Viu como aparece na UERJ? Depois eu vou fazer essa aqui também de Lambert para vocês. Deixa aí, deixa paradinha aí. Porque é como aparece, depois eu vou mostrar para vocês. A de Robson a gente já viu. Ó, vamos lá, para a próxima. Olha aqui, ó. Compare as imagens a seguir. Na imagem um apresenta-se o desenho original do perfil de uma cabeça humana sobre a representação possível do globo terrestre. Na imagem 2, esse mesmo desenho é apresentado em um planisfério, elaborado com a projeção, ó, cartográfica de Mercator. Opa, eu sei que a projeção cartográfica de Mercator é uma projeção cilíndrica, ela é uma projeção conforme, ela mantém os ângulos e altera as áreas. As áreas que estão próximas ao real, como ela é cilíndrica, são o equador. As áreas que estão mais distorcidas são as médias e altas latitudes. Lembra lá da Groenlândia, perfeito? Eu já fiz, ó, eu já li essa questão, estou fazendo a prova e já fiz essa interpretação, né? Que era utilizada desde o período das grandes navegações. Então, aqui é a projeção de Mercator, o desenho original. O que que aconteceu com a cabeça, meu povo? Ela aumentou, ela e o Isso, pescoço. ela alongou, beleza, Elice? Então vamos, ó. Com base na comparação entre essas imagens, conclui-se que o território das Américas, que tem a área mais ampliada com o uso da projeção de Mercator, foi qual? Groenlândia. Viu? Por que a Groenlândia, Tuti? Porque ela tá nas altas altitudes. Aí, Isso, porque ela está nas altas latitudes, perfeito, viu? É assim, molezinha. Entendeu? Sempre aparece a Mercator e Petris, ou então projeção de Robson. Olha aqui, ó. Olha essa, ó. Vamos lá. O problema básico das projeções cartográficas é a representação de uma superfície curva em um plano. Pode-se dizer que todas as representações de superfícies curvas em um plano envolve extensões ou contrações, que é onde se dá a deformação, que resultam em distorções ou rasgos. Diferentes técnicas de representação são aplicadas no sentido de alcançar resultados que possuam certas propriedades favoráveis para um propósito específico. Todo mapa é carregado de intencionalidade. Todo mapa é carregado de interesse geopolítico. Já falei isso para vocês. Então, né? Tá? Para o propósito específico de reduzir as distorções, tanto da forma quanto das áreas do continente, os resultados mais adequados são alcançados pela superfície de projeção cartográfica. Qual? A, B ou C? Ô, Jorge, é A? Que a é a projeção de qual? Que é que tipo de É projeção? Robinson, não? Isso, a projeção de Robinson, perfeito. Deixa eu pegar aqui. Ah, ela é mais próxima do real? Isso, lembra, ó, ela distorce um pouquinho a área, ela distorce um pouquinho os ângulos para que fique próximo o quê? Do Do real, real. entendeu? Tá Então, ótimo. é a projeção de Robson, né? Opa, é a projeção de Robson. Deixa eu só botar aqui para, tá, para marcar. Então, ó, olha lá, projeção de Robson. Porque essa projeção aqui, tá vendo? Ela não está longe de ser próxima do real. É uma projeção também afilática, mas está muito distorcida, né? Ela vai fazendo uns gomos da Terra, né? E aí, para mostrar mais ou menos também o tamanho dos continentes, a D. A C é a projeção de Petris e a B a gente já sabe que é a projeção o quê? A projeção de Mercator.
né? E eu já sei que essas duas aqui não são, porque uma mantém os ângulos, a outra deforma os ângulos, né? Uma mantém as áreas e a outra deforma as áreas. Então a próxima do real é justamente a projeção que eu tenho, que é a projeção de Robson. Ô, Viu? Jorge, Oi, rapidinho, qual que é a D que você falou? o quê? Não, desculpa, qual que é a do Mercator que você falou? Então, ó, do mercado é essa aqui, tá vendo? Ah, Ó, tá, tá vendo? Essa aqui é a Mercator. Por que que ela é a Mercator? Deixa eu botar que aqui, ó. aumenta a Groenlândia, né? Isso, olha lá. Tá vendo aqui, ó? Olha o tamanho da Groenlândia, certo? Ó, olha aqui o tamanho da Antártida. Em relação, por exemplo, ó, ao Brasil. Olha lá, Brasil pequenininho. Ah, verdade. Então, essa aqui é a projeção de Mercado. Mercator. Agora, olha essa aqui, ó. Ó, alongada de leste a oeste, achatada de norte a sul. Essa é o quê? Alongada Peters? de norte a sul, achatada de leste a oeste. Essa projeção aqui, então, ela é a projeção de Peters. Peters. Ah, tá. E essa aqui, ó, tá vendo? Ela é um tipo também de projeção afilática, certo? Afilática, mas muito distorcida. Essa aqui é a projeção de Robson, que é próxima ao real, que distorce um pouquinho a área. E outra coisa, ela é, ó, lembra, pseudo-cilíndrica, por isso próximo do real. Então, ó, é a projeção de Robson, certo? Por isso que é a projeção correta. Ah, tá certo. Show? Robson, Obrigada. que é a filática também, mas é pseudo-cilíndrica. Tá bom? Foi, Elias? Ó, vamos lá para essa aqui. Olha Oi, lá. Jorge. Ó, novamente, olha como aparece aqui, ó, na UERJ. Ó, você tem dois mapinhas. Veja, olha o mapinha, pô, aparece pequenininho lá, né? A Coreia do Norte. Aqui ela já é ampliada. Tá vendo? No mapa 2, ela já está ampliada. Então, ele coloca lá os mapas acima publicados em momentos distintos pela revista The Economist representam o alcance calculado para mísseis balísticos da Coreia do Norte. No mapa 1, de 3 de 5 de 2003, os mísseis não atingem plenamente o espaço continental dos Estados Unidos. O mapa 2, publicado alguns dias depois, corrige essa informação, revelando a efetiva vulnerabilidade de todo o território estadunidense àqueles artefatos militares. A correção das informações do mapa 1 decorre da seguinte característica desse tipo de representação da superfície terrestre. Tá vendo? Olha só. O que que ele fez? Certo? Ó, aqui foi um tipo de projeção em que o alcance não pegava, obviamente, o território dos Estados Unidos, e aqui é um tipo de projeção que vai pegar o território dos Estados Unidos. Olha aqui o território dos Estados Unidos. Olha aqui, ó. Não pegava o território americano. Olha aqui, ó, no mapinha 1, tá? Então, o que que ele fez? Ele, obviamente, criou uma nova projeção. Uma projeção que obviamente, vai evidenciar o quê, gente? Ó, uma alteração da área, certo? Principalmente numa localização que a gente está vendo aqui, ó, que é o quê? O hemisfério norte e localizado em quê? Em médias latitudes, não é isso? Você vai pegar aqui ó, a Coreia do Norte e os Estados Unidos, localizados em média latitude, beleza? Então veja, ele muda simplesmente a perspectiva do mapa. A correção das informações no mapa 1 decorre das seguintes características: deformações da projeção utilizada, generalização derivadas de simbologia gráfica, imprecisão decorrentes da tecnologia disponível, manipulações originadas da orientação ideológica. Qual a alternativa que vocês colocariam aí, meu povo? Ah, Isso, olha lá, perfeito. Ó, deformações resultantes da projeção utilizada. Ou seja, provavelmente aqui ele fez um tipo de projeção, calculou mal, né?
como a ideia é criar na verdade, um medo, né? Provavelmente, de repente, esse seria o alcance real. Mas a ideia, gente, é persuadir, né? Ou seja, dissuadir o inimigo. Mostrar que eu tenho uma capacidade balística que chega nos Estados Unidos. Então, olha só, essa projeção aqui não vai me dar o interesse geopolítico que eu quero. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mudar. Eu vou colocar outra, certo? Eu vou representar outra. Tá? Então, eu coloco essa em que eu vou ter, ó, uma ampliação da área, e nessa ampliação da área eu pego os Estados Unidos. Essa aqui não, olha lá, eu não estou pegando os Estados Unidos, então meu míssil não vai ameaçar ninguém. Mas eu tenho que demonstrar que ameaça, então eu tenho que mudar a projeção. Então, nessa projeção aqui, eu vou distorcer de tal forma que apresente meu interesse geopolítico. Viram? Entendido? Certo, meu povo? Molezinha? Tá? Então, ó, na UERJ cai assim. Ou então, olha aqui uma questãozinha legal da UERJ de perspectiva tridimensional. Ó, uma projeção que ele pegou, novamente, olha lá, projeção de Robson, uma projeção pseudocilíndrica e afilática, tá vendo? Como é que eu sei isso? Ó, eu sei ó, pela distribuição dos meridianos e dos paralelos. Ó, o meridiano central está lá, né, localizado, né, em Londres. Tá vendo aqui, ó, o meridiano central, beleza? Ó, olha lá o meridiano central, aqui, ó, certo? E veja como os outros meridianos, eles são o quê, ó? Linhas, né, curvilíneas, certo? Demonstrando o abaloamento mesmo do planeta Terra. Tá vendo? Tá? Ó, é isso que essa projeção ela representa. Ó. Por isso ela é pseudocilíndrica. Tá? A filática porque ela distorce tanto os ângulos quanto as áreas. Aí veja o que ele coloca. Ó, eu tenho ali, tá, meu povo? A, B, C e D. Aí olha que interessante. Olha que questãozinha legal. Muita gente errou isso. Tá na provinha da UERJ. Se uma imagem vale mais do que 1.000 palavras, um mapa pode valer 1 milhão. Mas cuidado, todos os mapas distorcem a realidade. Todos os cartógrafos procuram retratar o complexo mundo tridimensional em uma folha de papel, ou em uma televisão, ou uma tela de vídeo. Em resumo, o autor avisa: todos os mapas precisam contar mentirinhas. Primeira coisa, meu povo, essa aqui não é nem a forma mais correta da gente analisar um mapa, né? A forma correta sempre da gente analisar um mapa é na horizontal e não na vertical, como a gente sempre vê nas telas de computadores, né? Nas provas e tudo mais. Porque, na verdade, eu acabo criando essa sensação de em cima e embaixo. E aí eu olho para esse mapa aqui e vejo, caraca, esse mapa realmente é um mapa plano, né? A Terra é plana. E não é. A gente sabe que a Terra é o quê? Ela é esférica, certo? Então, eu tenho que ter a noção da tridimensionalidade da Terra. Aí, ó, vamos lá para a questão. Observe o planisférico acima. Considerando as ressalvas presentes no texto, então ele já está te dando a dica. Esse texto aí não está aí à toa, né? Leva ele em consideração. Olha aí, as ressalvas do texto, certo? Para deslocar-se sequencialmente, sem interrupções, pelos pontos A, B, C e D, percorrendo a menor distância física possível, em uma rota de via aérea, as direções aproximadas a serem seguidas seriam o quê? Então, ó, primeira coisa, eu vou olhar lá para aquele mapa, vou ver que ele utilizou o sistema o quê? Né? De orientação do norte. Então, eu sei que aqui é o norte, aqui é o sul, aqui é o leste, perfeito? E aqui é o oeste. Então, eu tenho que seguir, gente, em linha reta, com a menor distância. Então, por exemplo, eu estou aqui no A. Para eu ir para o B, gente, em uma menor distância, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para leste ou tenho que ir para oeste? Hã? Leste? Isso, porque olha só, esses dois pontos aqui não se conectam, meu povo. Olha lá, aqui, ó, tá no Oceano Pacífico aqui, ó. Então é muito mais perto eu atravessar o Oceano Pacífico, perfeito, do que eu atravessar o quê? Todo, olha aqui, ó, o continente, ó, a Ásia, certo? A Europa, beleza? Ó, o Oceano Atlântico, a América, até chegar ao ponto B. Essa distância aqui, ela é muito maior.
Tá vendo? Ele te dá um mapa plano, mas quer que você tenha uma visão de mundo que seja o quê, meu povo? Tridimensional. Então, primeiro eu vou para onde? Para leste. Aí depois ele fala, né? Ó, de B para C. Aí é fácil, né? Ó, de B para C é fácil. Ó, né? Eu vou lá para, ó, o norte. Beleza? Aí depois ele fala, menor distância, de C para D. Qual vai ser? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que o quê, ó? Voltar, não é isso? Ó, olha lá como eles estão perto. Então eu tenho que ir para onde? Ó, eu tenho que ir para o oeste. Entendeu? Porque essa distância aqui, ela é gigantesca. Meu povo, por isso que na época da Guerra Fria, os dois países, a primeira arma de destruição em massa que eles inventaram foram submarinos nucleares, para justamente atravessar o quê? As calotas polares. Porque, meu povo, Estados Unidos e Rússia se encontram onde? No Estreito de Bering. Eles estão colados um no outro, certo? A Terra é esférica, beleza? Então eles não estão a essa distância toda. Eles não precisavam de mísseis intercontinentais para atacar um ou outro. Eles se atacavam por onde? Pelos polos, porque eles estão pertinho um do outro. Entendeu? Beleza? Por isso que o degelo do Ártico vai ser importante rota de comércio. Olha lá, ao invés de você atravessar o Oceano Atlântico ou Pacífico, você vai atravessar o Oceano Glacial Ártico, encurtando as distâncias. Então, qual seria a alternativa correta, povo? Hã? Ah, ah. Isso, olha lá. Azão na veia. Ô, Jorge, peraí, não entendi muito bem, não. Vamos lá, Elissa. Rapidinho. A gente volta. Ó, Obrigada. ele quer saber a menor distância, certo? Uhum. Deixa eu apagar para eu construir tudo de novo, para você ir vendo. Ó, veja o seguinte. Olha como a UERJ, ela quer que você tenha, quer ver como é que está o seu sentido, né, de orientação e de percepção do planeta Terra, tá? De orientação e perceber principalmente que a Terra ela é o quê? Elissa, ela é o quê? Ela é esférica, tá bom? Esférica, sim. Certo? Só que ele te dá uma apresentação que plana. E aí ele te dá 4 pontos, ó. A, B, C e D, tá claro? Ele quer saber a menor distância, né, dessas áreas, seguindo a sequência de A para B, de B para C e de C para D, certo? Repara o seguinte, Elissa. Quando eu vejo. O Hugo tá caindo direto. Hugo, não pagou essa internet, não? Ô, Giovana, dá um esporro nele aí, que ele não tá pagando a internet. Aí tá caindo direto. Então, olha só, Elissa. Essa distância aqui. Opa, deixa eu botar aqui, ó. Essa distância aqui, ó, indo para leste, ó, tá vendo? Isso aqui é o Oceano Pacífico. Eles estão conectados. Essa distância aqui, ela é menor. Então é como se, na verdade, eu estivesse dando o quê? A volta, ó, por trás do planeta Terra. Só que Isso. essa volta não é essa linha toda, porque elas estão mais próximas aqui do oceano. É. Se eu fizesse esse percurso aqui, ó, fosse em linha reta daqui para cá, olha, eu ia atravessar a Ásia, eu ia atravessar a Europa, eu ia atravessar o Oceano Atlântico, eu ia atravessar a América, até chegar no ponto B. Então essa distância aqui é gigantesca, ela é maior, Aham. Muito maior, é. entendeu? Só que eu tô vendo o planeta Terra plano e eu não, entendeu? Aí eu tenho que raciocinar ele esférico. Então, essa esfericidade está aqui representada, ó. Ó, é como se eu voltasse, desse a volta aqui por trás. Entendeu? Então eu vou para leste. Ó, atravessei e cheguei aqui. Aí, ó, fui para o norte. Para o norte não tem dúvida, beleza? Então, ao invés de eu fazer essa distância aqui novamente toda, ó, imagina, pô, isso aqui eu vou fazer a mesma coisa, atravessar a América. Não, eu venho aqui e volto, ó. E volto.
Porque eles se encontram onde? Esses pontos, eles estão muito próximos, porque eles se encontram nos polos, ó, ó. Na verdade é isso aqui, entendeu? Essa distância aqui é menor, porque a Terra é esférica. Foi, Alice? Verdade, entendi. Entendeu? Tá? Aham, Deixa eu ver, ó. Ah, deixa eu pegar aqui um globinho. Aqui, ó. Ai, eu tenho um globinho aqui. Tá vendo o globinho aqui? tô. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, tem que colocar mais em cima um pouquinho. Ó, tá vendo aqui, ó? Aí, Ó, você imagina, ó. Um tá aqui, ó, nos Estados Unidos. O outro tá aqui, ó, na Ásia. Então imagina, ó, vou ter que percorrer tudo isso aqui? Não, eu dou a volta pelo Pacífico, ó. dá a Aqui, volta passo só o por Pacífico, ó. trás. Aqui, ó. Coladinho, olha aqui, ó. Tamanho, olha aqui onde eles se encontram. É, Ó, muito mais perto. é muito mais perto. Entendeu? Então eu dou a volta, tá? Olha aqui, ó. Estados Unidos e Rússia se encontram nos polos. Aqui, ó. Olha o meu dedinho aqui, ó. Ó. Verdade, muito Tá perto. bom? Então essa distância aqui é menor. Eu sempre tenho que pensar a Terra, ó, na sua esfericidade, principalmente em termos de distância, tá? Foi? Uhum, Beleza, Alice? Fica deu certo, ligado, deu a certo, UERJ, entendi. ela é dessas. É, obrigada, Ó, já. aqui é a mesma coisa, ó, uma questãozinha de fuso horário. Ó, veja o seguinte, ó, ao longo do meridiano de 180 graus, então aqui, ó, esse aqui é o meridiano, esse aqui é o antípoda do meridiano de Greenwich, né, os 180 graus. Ó, essa linha aqui é a linha internacional de mudança de datas, beleza? Então veja o seguinte, se essa linha é a linha de mudança de datas, ó, eu tenho aqui o Alasca, certo? O Alasca, ele não está nos Estados Unidos? Então ele está no extremo quê? Oeste, certo? Tá? A Rússia não está na Ásia, Sibéria, então ela está no extremo quê? Leste. Por que, Alice? É como se eu estivesse vendo o mundo do outro lado, tá? Se eu desenhasse um mapa aqui normal para vocês, como é que ficaria o mapa? Ó, ó, a roda dos ventos. Norte, sul, leste, oeste, certo? Só que eu estou olhando a partir do meu referencial aqui, que é a linha internacional de mudança de data. Então, ó, aqui está o extremo leste, aqui está o extremo oeste. Ou seja, aqui está o início do fuso horário, aqui está o final do fuso horário. Isso significa dizer que esses dois territórios aqui, eles têm o quê? 24 horas de diferença um para o outro, certo? Então, se aqui é um dia, né, oeste, eu vou estar sempre o quê? Lembra lá na projeção dos fusos horários? Os horários a oeste estão sempre o quê? Atrasados. Porque a Terra gira de oeste para leste, certo? E aqui, ó, o leste estão sempre o quê? Adiantado. Beleza? Então, esse aqui tem 24 horas na minha frente, tá? Então, ó, a oeste está sempre o quê? Ó, atrasado. Beleza? Mas eles têm 24 horas de diferença um do outro. Aí ele pergunta, olha só, considerando que a localidade B, né, é assinalada no mapa seja 11 horas de domingo do dia, né, 22 de junho de 2008, nessas condições, na localidade A, também assinalada no mapa, o horário e o dia da semana e o dia do mês de junho, no mesmo ano serão respectivamente o quê? Então deixa eu apagar aqui porque obviamente que ficou tampado aqui o A e o B, né? Ó, tá certo? Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha o A. O A não está a oeste, o B não está a leste, porque eu estou olhando a minha referência a partir do meridiano de Greenwich.
certo? Norte e sul não muda nada, tá? Então, se eu digo, ó, considerando na localidade B, olha aqui a localidade B, tá aqui, assinalada no mapa, sejam 11 horas de domingo. Então, eu sei que tem que ser, se são 24 horas de diferença, também tem que ser 11 horas de domingo em A, certo? O horário não muda. O que vai mudar vai ser justamente o quê? Beleza? O dia, certo? Por que o dia? Porque eu sei que um para o outro tem uma diferença de quanto? De De 24 24. horas. Ô, Jorge, Sim. mas o horário não muda? Não, porque você imagina, essa posição da Terra aqui está recebendo o Sol igualmente. Ah, tá. Entendeu? Mas eles estão próximos geograficamente, Ah, é, porque tá mas escrito eles têm mudança de 24 data. horas de diferença de fuso. Verdade. Então, ó, se eu estou saindo do extremo leste, veja o seguinte, se eu estou saindo do extremo leste para o extremo oeste, significa dizer que eu vou comer o quê? Um dia a menos, Entendi. certo? Então vai ser sábado, B, né? 11, Isso, sábado, dia perfeito, ó. Agora, se eu 21. saio, isso vocês sempre têm que fazer, ó. Se eu saio do extremo oeste para o extremo leste, o que que eu vou fazer? Eu vou comer um dia, Ah, tá. certo? Então, ó, se a minha referência é o dia 22 em B, significa dizer que vai ser o dia 21. Mas, ó, dá 11 horas, 11 horas. Aí vai mudar o dia. Se aqui é domingo, obviamente, se eu tô num dia anterior, vai ser o quê? Sábado. Certo? Entendeu, Alice? Tá? Entendi sim, Jorge. O Obrigada. macete é esse, tá bom? Porque aí, ó, novamente, olha só como a UERJ ela quer que vocês tenham essa percepção. Porque se você fizer o mapa normal, sem pensar na tridimensionalidade da Terra, você vai fazer a rosa dos ventos tradicional, que é o quê? Norte, sul, leste e oeste. Só que olha aqui, eu tenho que olhar os continentes. Olha aqui, Alasca, América, então é extremo oeste. Sibéria, Ásia, então é extremo leste. Viu? Então você tem que desconstruir essa lógica aqui inicial. Eu tenho que mudar as referências de leste a oeste. Na verdade, aqui está o leste, né? À esquerda está o leste e à direita está o oeste. Numa percepção de uma cartografia tradicional, vendo lá, se eu estivesse vendo do meridiano de Greenwich, eu seguiria essa lógica aqui, ó, leste a oeste. Mas a minha referência não é o meridiano de Greenwich. A minha referência é aqui o quê? A linha internacional de mudança de data, que está lá do outro lado do meridiano de Greenwich, a 180 graus dele. Entendeu? Certo? Foi? Entendeu, Alice? Entendeu, Sim, sim, Giovanni? Jorge. Obrigada. Entenderam? Entenderam, meninas? Foi? Entendeu, Debone? Foi, foi. Tranquilo? Aí, ó, olha outrazinha que a UERJ gosta de pegar em vocês. Ó, República Popular da China, superfície territorial, gigantesco, né? É o terceiro maior país do mundo. Então, o que que acontece? A China tem uma grande extensão que é longitudinal, certo? De leste a oeste. Só o que que ele fala, Elias? Ele diz o seguinte: olha aqui, ó. O extremo, ó, isso aqui é o território chinês, mas eu sei, né, nas minhas aulas de cartografia, que é o seguinte, ó, a China, ela está sempre o quê? Ela está toda a leste, porque ela está a leste do meridiano de Greenwich. Ó, a China está toda aqui nesse hemisfério, no hemisfério leste. Mas eu tenho, pegando a China como referência, o leste e oeste. Mas aí ele me diz o seguinte, ó, a parte oeste da China está no 74 graus leste, porque ela está toda no hemisfério leste. Ó, que ele fala, eu sei disso, né? Na minha referência, né, de mapa mental. O extremo leste dela tá, ó, a 135 graus, ó,
leste. Aí o que que ele me pergunta? Ele pergunta o seguinte: quantos fuso horários tem a China, meu povo? O que que eu tenho que fazer? Ó, fuso É de horário. 15 em 15, né, Jorge? Isso, um fuso horário. Boa, olha. Um fuso horário tem o quê? 15 graus, certo? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar lá, ó, 135 menos o quê? Vou arredondar, tá? 75. Vai dar quanto, meu povo? Ó, zero, perfeito? Vai dar aqui zero. 13 menos 7 vai dar quanto? Hein? Dá quanto, meu povo? Dá, dá Dá 6, eu acho. 6. 6. 6. Olha Aí só. são 4 fuso horários, então. Quantos fuso horário? 4. 4. Difícil isso? É, Não. não. Mas Essa já, não. esse negócio do fuso horário ser 15 é tipo, tem que saber, né? Então. Tem que saber, certo? Fuso horário tem que saber. Ó, macete de fuso horário. Todos eles são de 15 em 15. O que que você. Por que que ele está perguntando isso aqui, na verdade, gente? Porque é o seguinte: a China, ela tem 4 fuso horários, mas ela usa só um, certo? Ela vai do mais 5 ao mais 9. Ó, 6, 7, 8, 9. São 4 fuso horários. Mas ela usa o mais 8, certo? Ela não usa todos os fuso horários, porque existe uma diferença entre o fuso horário o quê? Teórico e o fuso horário prático. O fuso horário teórico é o natural, são as linhas, 15 em 15. O teórico é o quê? Perdão, o teórico é o natural, que são as linhas, 15 em 15. O prático é o quê? O próprio nome já diz, prático é aquele que o país usa. E por que que ela usa o fuso horário mais 8? Porque está a leste, está mais leste. É onde você tem 90% da população chinesa vivendo, que é no litoral da China. Você acha que eles vão usar lá o fuso horário de Xinjiang, do Tibete? Não estou nem aí para eles. Então, o fuso horário prático que eles vão adotar é o mais 8, o do leste da China. Entendeu? Mas, naturalmente, a China tem quantos fuso horários? 4. Sacou? Entendeu? Por isso que eles fizeram essa questão aqui. Para mostrar que a China é grande, mas ela só usa um fuso horário. Mas na hora do cálculo do fuso, eles não fazem isso. Ou então eles vão dizer, a China está no mais 8. Aí você tem que sempre utilizar, no cálculo de fuso horário, vocês sempre tem que utilizar o quê? Aquele que ele vai dar, o fuso horário prático, tá certo? Você não vai usar o fuso horário teórico. É o prático, é aquele que o país adota. Então o que que vocês têm que fazer? Sempre de 15 em 15. Se tiver no mesmo hemisfério, eu vou subtrair, certo? Então, por exemplo, eu tenho um fuso horário lá no menos 8 e no menos 5. 8 menos 5, 3. Então, eu tenho 3 fusos diferentes. Se eu vou para oeste, as horas diminuem. Se eu vou para leste, as horas aumentam, mesmo estando no hemisfério oeste, certo? Estando em hemisférios diferentes. Ó, leste e oeste. Ah, eu estou aqui no menos 3 e vou para o mais 3. Se eu estou em hemisférios diferentes, o que que eu vou fazer? Eu vou somar. Então, 3 mais 3 vai dar quanto? 6. Então, eu sei que tem 6 fusos de diferença. Se eu estou indo do oeste para leste, essas horas vão aumentar. Se eu estou indo de leste para oeste, essas horas vão diminuir. O macete é esse, tá? Mesmo hemisfério, subtraio. Hemisférios diferentes, eu vou somar. E aí você pode usar tanto os ângulos quanto as referências lá de mais um ou menos um, para saber a diferença de hora de uma cidade para outra. Tá bom, povo? Certo? Entenderam? Sim, Sim ou sim. não? Se vocês falarem, eu Aham. vou saber. Não, não, Sim, pode Jorge, passar. entendi. Entendeu, meu povo? Ó, essa aqui também, a UERJ gosta. Escala. Meu povo, escala também é uma relação simples, tá? É uma regrazinha de 3 que a UERJ faz, simples, não foge disso. Então foi uma questãozinha da época das Olimpíadas. Ele diz lá, ó, no mapa a trajetória total da tocha olímpica em território brasileiro mede cerca de 72 centímetros. Então, por exemplo, é o Dzinho, né, que ele chama, né? O Dzinho.
que é o 72 centímetros, que é o do mapa. Ele está querendo saber o desão, que é a distância real. E aí, para isso, ele me dá o quê? Ele me dá a escala. Olha aqui, ó. A escala é o quê? 1 para 50 milhões, certo? Então, como é que eu faço esse cálculo? Eu sei que 1 centímetro no mapa corresponde a quanto? 50, ó, milhões de centímetros no real. Se ele quer a distância real, eu não vou ficar trabalhando em centímetros, eu vou transformar isso em quê, gente? Em quilômetros, certo? E eu sei que para eu passar de quilômetros para centímetro, eu tenho que cortar quantos zeros? Hein, povo? Ó, São 5, né? e isso, ó, 1 quilômetro, 1.000 metros, não é isso? 100.000 centímetros. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, dá quanto? Dá, ó, 500 quilômetros. Então, o que eu vou fazer, meu povo? É só multiplicar, ó. 72 vezes 500. Uma regrinha de 3 simples, né? Certo? Então, ó, x é igual a 500 vezes 72. X vai ser igual a quanto? Olha lá, 36. 3.600. Isso, ó, 36.000 km. Beleza? Beleza, né? Então, não foge disso. Sempre, ó, o umzinho é a escala gráfica, o outro é a escala real. Se tiver que converter, é sempre isso. De centímetro para quilômetro, você acrescenta 5 zeros. De quilômetro para centímetro, você corta 5 zeros. Moleza. Difícil essa, povo? Não, né? Então, ó, só coloquei porque a UERJ gosta de trabalhar essas questões com vocês. E por último, uma curvinha de nível, que a UERJ também gosta. Uma forma de representação cartográfica. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Uma superfície plana e aqui uma superfície escarpada. Professor, o que é uma superfície escarpada? É uma superfície o quê? Íngreme. E novamente uma superfície plana. Então veja, lembra que eu falei para vocês lá no primeiro ano que eu tenho as curvas de níveis, certo? Essas curvas de níveis é o seguinte: quanto mais próximas elas, deixa eu apagar aqui que ficou horrível. Quanto mais próximas elas estiverem uma das outras, o que que acontece? Você tem o quê? Uma estrutura mais escarpada. Então, por exemplo, eu posso ter ó, uma estrutura assim, ó. Ó. Aonde eu tenho a estrutura mais escarpada? Em A ou em B? Hã? O que é Em escarpada, A, gente? né, não? Então, acabei de falar, escarpada é mais íngreme. É A. Ah, no A. E isso, olha aqui, ó. Tá vendo? As linhas não estão mais próximas uma das outras? Ó, aqui o terreno ele é mais íngreme, certo? Aqui, ó, íngreme. E aqui é um terreno mais o quê? Plano. Então, ó, aqui é um terreno plano, aqui é um terreno plano. Aqui é o terreno o quê? Íngreme. Qual das projeções, meu povo, estariam corretas? Ah, A, porque é a né? única que tem Viu? íngreme. Olha aqui, ó. Ó, plano, plano. Isso aqui é o quê? E tem a parte mais As condensada. linhas mais próximas uma das outras. Mais o quê? Mais íngreme. Então, ó, na UERJ, eles sempre colocam assim uma questão para vocês identificar qual é o morro mais escarpado, qual é o morro em que você tem uma menor distância, mas a subida é mais complicada, né? Por ser mais íngreme. Se você fosse de um ponto A para B, né? Qual que você chegaria primeiro? Aí você tem um que, pô, as curvas estão próximas uma das outras, as outras, a distância é maior, mas está mais plano, então você chega mais fácil. É isso, gente. É isso que a UERJ vai cobrar de vocês. Certo? Então, a alternativa correta, ó, o azão lá. Difícil isso? Não.
Espero que eu tenha. Quem entrou aí agora? Saiu. Foi a Tuti ou voltou? Hã? Tranquilo, né? De Pô? boa, Jorge. De boa. Só quero que vocês fiquem atentos, caso apareça, aquela projeção que. Ah, desculpa, eu falei que ia mostrar para vocês as outras projeções. Deixa eu só mostrar, só por desencargo de consciência, tá bom? Ó, ó, se aparecer essa, pô, em termos geopolíticos, professor. Sul global, visão decolonial, Brasil como um grande líder, como um grande player no cenário internacional, sendo sede dos principais encontros multilaterais, de organizações multilaterais, G20, BRICS, tá certo? COP30, ou seja, importante na questão ambiental, importante na questão econômica, como uma nação emergente, uma perspectiva de um sul global. Então, tanto essa quanto aquela projeção que eu mostrei ali para vocês no início, apresentam essas características. Em termos de projeção, em termos físicos, essas duas projeções são o quê? São pseudocilíndricas, tá? Por isso esse formato delas mais abaloados. Abaloado, tá bom? E quem é que criou essa projeção? Pode parecer um nome estranho, mas vai que aparece lá numa alternativazinha da UERJ. Olha lá, Eckert III, né? Um cartógrafo matemático. Geralmente o cara é matemático, ele é cartógrafo, né? Ele usa fórmulas matemáticas para chegar nessa projeção, tá? Então, ó, foi esse cara que criou esse tipo de projeção. É a mesma. Qual é a diferença dessa para outra? A outra está invertida, né? Essa foi do ano passado e essa agora invertida foi desse ano, tá? Aí, ó, outras projeções que aparecem para vocês. Olha lá, né? Projeção de Bergman, né? É uma projeção equivalente, cilíndrica, ou seja, equivalente ela tenta é, justamente preservar o que, gente? A equivalente é sempre ó, preservar a área. Olha o tamanho do Brasil em relação à Groenlândia. E aí como ela tem uma característica cilíndrica, né? Ela não fica tão alongada como a gente viu lá naquela projeção, né, de Petris, tá? Mas você vê que o Brasil, ó, tá um pouquinho alongado aqui, veja, ó, a Ásia, né? Um pouquinho alongada de leste a oeste. Então essa projeção equivalente vai sempre trazer essa distorção de alongamento e achatamento, tá? Ó, projeção de God, uma projeção ó, descontínua. Por que descontínua? Ó, porque ela não é inteiriça, tá vendo? Ela não é completa, ela corta os oceanos. Na verdade, aqui o que ela está querendo destacar? As terras emersas, certo? E não os oceanos e mares, tá? E com o objetivo justamente de mais ou menos perceber que há uma distribuição meio que, né, homogênea, né, equitativa entre as terras e os oceanos, tá? Então, ó, descarta várias áreas oceânicas, porque no sul acaba dando um destaque, ó, para aqui, ó, para o sul da África, o próprio Brasil, a Austrália, tá vendo aqui a Antártida, né, mostrando que também há terras no hemisfério sul, tá bom? A projeção de Molead, que eu falei para vocês. Olha lá. Os paralelos são linhas retas e os meridianos linhas curvas. Tá vendo? Olha lá os paralelos, linhas retas, e vão diminuindo do Equador aos polos. Os meridianos são linhas curvas. Tá vendo? Certo? E ela é uma projeção também com essa característica de ser uma projeção meio que pseudo-cilíndrica. Tá? E por último, a projeção de Lambert. Não tem como errar. A projeção de Lambda é uma projeção cônica. Tá vendo? Ó, só representa o hemisfério. Mas tá vendo que ela é uma projeção cônica conforme, tá? Ou seja, ela procura manter o quê? Os ângulos. E se mantém os ângulos, olha lá os quadradinhos como vão ficar diferentes, certo? Nas médias e altas latitudes, tá? Só que como ela é uma projeção cônica, a área que está sendo tangenciada é essa aqui, certo? Então essa aqui está mais próxima do real e os polos estão distorcidos, mas é considerado uma projeção cônica conforme de Lambert, tá? Então só botei isso aqui para vocês terem essa imagem aí, né? Lá na hora da prova, se aparecer, né? Você vai, pô, então, ó, Lambert não pode porque ela é cônica, tá? Moleed não pode porque
ela é pseudocilíndrica, né? Então ela é como se fosse uma bolinha oval. E ela é diferente da de Robson, tá vendo, ó? Aqui a de Robson é reta. Ela não, ela aqui é curvilínea também, ó, nos polos. Tá bem, meu povo? Tranquilo? Entendido isso? Entendido. Jorge, Obrigada, Jorge. obrigada. Foi? Ó, fiquem tranquilos. Cai uma questãozinha dessa, vocês matam mole e vai dar tudo certo, Vai dar certo. Vou tá? lá, Jorge, dormir. Boa Vai noite. Obrigada, descansar. Boa Jorge. Boa noite. Obrigada. Semana que vem a gente tem o nosso Tchau, último teste aí. Jorge. Valeu, beijo. Tá ótimo. Tchauzinho. Até amanhã. Tchau, Jorge. Até amanhã. Até amanhã, Hugo. Até amanhã, Tuti. Valeu, beijo. Valeu. Beijo.